Recording in progress. Boa. Então, estamos aqui hoje com a Nair, tá? A Nair vai contar um pouquinho aí do que aconteceu com você, né? O que você está sentindo, o que aconteceu, conta pra mim. Eu trabalho muito sedentário, Mais tempo muito sentado? tempo sentado em frente ao computador, e eu Uhum. sinto, assim, muitas dores na cervical, e como eu acho que eu uso muito esse lado direito, não sei se é esse o motivo, mas irradia Uhum. pro pescoço. Então, às vezes, endurece tudo e eu fico travada. Já aconteceu de você ficar travado, sem movimentar a cinturinha, Sim. tá? E depois de um dia, depois, quando acorda, ou é assim, depois de trabalhar muito durante o dia, teve momentos já? Geralmente é depois do trabalho. E assim, é contínua, né? Melhora um pouco, coloca uma bolsa de água quente, né? Dá uma melhorada, toma um anti-inflamatório, alguma coisa assim, mas depois volta no mesmo lugarzinho. Quando você coloca a bolsa de água quente, você sente alívio. Sim, não passa tudo, mas é difícil. Uhum. Dá uma relaxadinha ali na Sim, musculatura, né? Fica sim. melhor. Tá bom. E desde quando você tem esse desconforto no pescoço aí? Essa dor? Muitos anos? É uma dor que vai e volta, dependendo assim, não sei nem falar, já tem bastante tempo. Porque eu já estou trabalhando 20 anos no mesmo trabalho. Então, Uhum. e é sempre. E Mesmo a dor uma às vezes, por rotina. mais que faça uma medicação, ela some depois quando volta. Não sei se desencadeia do estresse também, junto um pouco Também da posição, influencia, também influencia. falta de exercício, né? Você está sedentário, assim, não está fazendo atividade. Então, tava fazendo, mas quando eu travei, a gente para. Eu E não sou sedentária, mas o entendi. meu trabalho é sedentário. Assim, Mais parado, né? o, Entendi. o expediente é sedentário, eu fico muito tempo digitando, né? Uhum. E quando foi essa última vez que você travou? Você lembra? Que você falou que travou e depois nem fez mais atividade? Faz tempo? Foi pouco tempo agora? Tem 15 dias que eu vou parar 15 de dias? atividade física justamente por isso. Aí, junto com isso, veio uma enxaqueca. Então, eu não Hum, conseguia mesmo. isso é importante, tá? A enxaqueca foi assim, em torno de 15 dias seguidos também. Agora, eu estou ligada nessa medicação, porque estou medicada. Hoje você tomou remédio já, Sim, para enxaqueca. Ou o que você tomou? para Dor? enxaqueca. Entendi. Então, deixa eu entender, ó. Mais ou menos 15 dias atrás, teve uma dor forte no pescoço. Sim. Desde então, Parece que irradiava e aí começou a enxaqueca. E tomava entendi. medicação, quando estava acabando o período da medicação, eu tinha que tomar novamente. Entendi. O pescoço é sempre desse lado, lado direito. Sempre direito. E aí começou a vir pro lado direito da cabeça também, ou é a cabeça toda? Que onde tinha a região da cabeça que incomodava mais? Olha, a dor é tanto que às vezes eu nem sei, mas é Tudo. mais assim, né? Mais nessa região mesmo. Então, Mais do tanto lado é que, direito. tanto é que Puxando pra tudo dormir pra... eu deito assim, porque parece que elas. Você Se eu dorme deitar mais aqui, pro ladinho da dor, assim, vamos dizer? contrário. Ah, para o contrário. Deixa eu ver. É, sim. É, você, tipo, apertando o lado que dói. É, Entendi. Tá? Faz sentido isso, tá? aham. Acaba fazendo de forma intuitiva, né? Vê o que Porque não se eu der pro outro lado, melhora. parece que puxa mais, né? Aí fica Uhum. lá deixando, assim, fica. Tá. Perfeito. E aí essa dor de cabeça só tá passando com medicação. Sim. Desde esses 15 dias atrás até hoje, só a medicação que tá passando. E tem horário essa dor de cabeça também, ou acordou, começa? Ou tem momentos específicos do dia aí que ela começa a aparecer? Ou por enquanto você tá só tomando remédio? Agora tá mais controlado, porque só se eu não tomar o remédio que ainda volto. Mas assim, quando tava a costa aqui, aqui essa Trapézio, né? Aqui assim. trapézio, quando essa Uhum. parte que estava bem tensionada, que irradiava, eu acordava de madrugada com muitas vezes. E eu sei que é daqui, porque puxa aqui. Uhum.
E o que que é interessante? Não, mas você está falando faz todo sentido. Por quê? A dor de cabeça pode ser o que a gente chama de cervicogênica, né? Que vem do pescoço, a causa do pescoço. E uma das coisas, né? Dos pontos que a gente tem que levar em consideração é a dor de cabeça em seguida da dor no pescoço. Então, por exemplo, você já estava com uma dor no pescoço, logo depois veio a dor de cabeça. Então, isso tem a ver. Uma coisa que você falou também, dormir do lado, como se pressionando para o lado que dói. Isso também é um achado interessante para a gente, porque significa que você, quando afrouxa esses tecidos aqui, ó, você fica bem. Você aproxima eles, você dorme bem, fica melhor, tá? Então, esse é um achado interessante também para a gente. Que aí a gente vai, depois eu vou te explicar mais coisas também sobre isso, tá? E tem mais alguma coisa te incomodando? Ou é isso que te pega mais? Essa dor de cabeça e a dor no pescoço? Tá bom. E de tratamento, você só medicamentoso tá fazendo? Só medicação? Só a bolsa de água quente. É bolsa de água quente. Tá, tudo bem. Aí você vai fazer assim pra mim, ó. Pode sentar relaxadinha mesmo na cadeira, fica tranquila. E você faz assim pra mim, ó. Vamos testar alguns movimentos do pescoço, tá? Ou melhor, vamos fazer assim, ó. Fica de frente pra cá. Vamos virar a cadeira, que vai ficar melhor, eu acho. Puxar um pouquinho mais pra cá. Aí, pode sentar. Perfeito. Você vai fazer assim pra mim, aí, ó. Vamos movimentar só o pescoço, tá? Pode ficar. A não ser que você queira tirar, tá? Por enquanto. Ó, olha pra baixo. Me fala o que você sente quando você olha para baixo, coloca o queixo no peito. Tem desconforto? Vai e volta. Vai e volta. Puxa um pouquinho. O lado direito. E quando você olha para cima? Para cima é tranquilo. Para baixo, repuxa um pouquinho. E para fazer assim, ó, olhar para trás, o máximo que você pode, mas você não pode girar o tronco, tá? Então tenta ver a parede lá. Isso. E pro outro lado. Esse lado eu chego no canto. Um pouquinho mais rígido, né? Do lado direito. Certo. Inclusive, andando de bicicleta, eu percebi isso. Andando de bicicleta, eu não consigo olhar para trás desse lado. Se você olhar para a direita, tá mais duro. Não, não vai. Não, eu consigo. Só tá aqui por último. Aí é difícil, hein? Vai ter que colocar uma retrovisor na bicicleta. Mas eu percebi Quem que gosta, né? isso. Eu pedalo e aí eu não Sim. estava conseguindo virar aí. Às vezes eu tinha que olhar para esse lado, mas aí eu meio forçava a fazer isso. Aham. Certo. Minha preocupação é ficar ficando crônico, né? Porque melhora quando a medicação volta. Pelo tempo, né? Sim. Tem algum sintoma que vai pro braço, alguma coisa assim? Vamos fazer um testezinho aqui, ó. Faz assim pra mim. Aí vamos fazer primeiro do lado. Já vamos fazer do lado direito mesmo. Você vai fazer assim com a mão, ó. Faz assim com ela, só a mão direita. E vai levando ela para trás, assim, ó, devagarinho. Se já bater aí na cortina, tá ótimo. Sente alguma repuxada, alguma coisa, tranquilo. Repuxa o braço, nada. Faz com o outro. Vai indo. Tranquilinho, bateu na parede, tá beleza. Ou seja, se der para continuar mais, né? E não teve dor, nada de veio pro pescoço também. Perfeito, tá? Beleza. Muito bem. E aí, nesses movimentos aí que você fez agora, a gente testando, nenhum deles a dor de cabeça apareceu ou sentiu alguma coisa na cabeça. Só aqui no pescoço mesmo. Tá? Então, vamos usar de referência essa dor que você teve agora. Tá? Depois eu vou te ensinar o que você vai fazer em casa para essa dor de cabeça. Isso provavelmente vai melhorar. Já que você já cantou a bola de como você fica, né? E fica bom, eu vou te ensinar um jeito de você fazer depois, tá? Então, vamos lá, ó. O que a gente pode pensar aí no pescoço? Primeira coisa, a gente vai testar alguns movimentos. Como você falou, fica muito tempo sentado, certo? Na frente do computador. Qual que é a nossa tendência de ficar na frente do computador, de ficar sentado? É a gente, com o tempo, começar a entrar dentro do computador, né? Começar a ficar assim. Fazer isso com o pescoço. Pode ser que
Se você está muito assim, a gente precisa ganhar um movimento oposto, que seria fazer o oposto, como se fosse retificar um pouco a cervical, um movimento de retração. O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer alguns movimentos repetidos, tá? Desse movimento, e aí a gente vai retestar de novo os seus movimentos de dor e vamos ver como é que você vai sentir. Então, o que eu quero que você pense? Pense que a sua cabeça está como se estivesse num trilho mesmo, olhando assim o narizinho para frente. E aí você vai colocar para trás, tá? Eu vou te ajudar aí. Então você pensa assim, ó, como se estivesse fugindo da minha mão. Guarda o queixo e levanta um pouquinho a nuca. E leva lá para trás. Um, dois e volta. Você fez perfeito. Aí você não pode voltar assim. Você vai voltar no meio, normal, neutro, tá? Então é daí para trás. Um, dois e volta. Um, dois e volta. Tem desconforto fazer isso? Sente alguma coisa quando você faz? Repuxa um pouquinho normal, né? Não dá a mesma dor que quando você olha para baixo. Tá. Então quero que você faça para mim umas 10 vezes isso, tá? Então leva lá para trás. Se quiser vir com a mão assim, ó, e ajudar um pouquinho, empurrar o queixo, tá? Ó, vai. Um, dois e volta. Se não tiver desconforto, vai lá atrásão. Não tem problema se mexer um pouquinho o tórax, tá? Fazer um pouquinho assim. Não tem problema não. Isso. Um, dois e volta. Boa. Depois você pega o modelinho da cervical lá, Fábio, por favor. Isso, tranquilo enquanto você está fazendo? Tá. Sentir uma repuxadinha assim não tem problema, tá? Né? Não, já foi. Eu esqueci de perguntar. Não tem problema. Tranquilo. Belezinha. Vamos agora fazer os movimentos de dor de novo, vamos ver se mudou alguma coisa, tá? Então, ó, olha para baixo. Vê para mim se essa repuxadinha que você sentiu agora tá de novo. Ou ainda tá, se mudou alguma coisa. Pensa assim, ó, melhor, pior ou igual. Não sei dizer, assim, acabei puxando um pouquinho, mas talvez um pouquinho menos, mas não tenho certeza. Para você olhar para trás, principalmente do lado direito, que foi o que incomodou mais. Vamos ver. Opa, Deu uma melhorada. Você viu que foi um pouquinho mais? já conseguiu ver a plantinha ali, né? Eu vi que eu cheguei até aqui, né? É isso aí. Então, beleza. Então, ó, isso é uma coisa boa. Se melhorou já o movimento de rodar da cabeça, a gente sabe que a gente está no caminho certo, tá? Olha o que acontece aqui, ó. Isso aqui é como se fosse o pescoço, tá? É um modelinho do pescoço, né? Isso aqui é essa base da cabeça. Esse vermelhinho aqui é a nossa artéria vertebral. Tá vendo que ela passa no meio das vértebras? E ela sobe depois para a cabeça. A enxaqueca, a dor de cabeça, pode ser gerada por isso, tá? Por uma certa compressão nela. Então, imagina você ficando muito tempo sentado no computador, você está constantemente assim, tá? É como se aqui tivesse apertado. Então, quando a gente faz esse movimento aí oposto, você ganha espaço dessa articulação de todas essas vértebras de cima aqui, principalmente, tá? E aí tira essa compressão, tanto da inervação e até mesmo dessa artéria vertebral aqui, desse vermelhinho, tá? E pode ser uma das causas da enxaqueca. Isso quer dizer, pelo seu histórico aí, tem muito a ver com isso, tá? E o que é interessante? Se essa região aqui de cima do nosso pescoço é que mais influencia o girar. Então, se a gente fez um pouquinho do movimento aí 10 vezes e já melhorou o seu girar, significa que realmente a gente tem que olhar isso aqui com carinho, que deu bom o resultado, vamos dizer assim, tá? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou querer que você repete mais 10 dessa, só que você vai colocar mais pressão, você vai fazer assim também, ó, com a mão. Te apertar mesmo, para você ir lá para trás, tá? Vai lá, faz pra mim. Apertou, aí você vai. Um, dois e volta. Você vai fazer isso. Mais do que você fez antes, uma pressão a mais. E volta. Isso.
Isso. 3, cuidado para não levantar muito o nariz. Vai. Vai, 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 vai. Isso. 4. Vai, 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 vai. 5. 6. 7. 8. Sempre 2 segundinhos e volta tranquilinho. 9 e 10. Perfeito. Tá ótimo. Vamos ver se ficou mais soltinho ainda? Olha para trás de novo. Olha para o lado. Ficou mais molinho de mexer? Faz para o outro lado também. E vamos ver para baixo agora. E aquela repuxadinha ainda tá menos intensa? Menos intensa, mas tá aí, do lado direito, no caso, né? Tá. Para olhar para cima, continua tudo bem? Tranquilo, né? Não incomoda. Beleza. Muito bom. Então, isso aí me direcionou bastante, porque eu sei que a gente tem que olhar essa parte da sua cervical aqui, tá? Então, vamos olhar ela agora mais carinho aqui na maca, tá? Pode tirar o sapato, fazendo favor. Aí, eu vou querer que você deita de barriga para cima, tá? Se quiser tirar essa blusa, pode tirar. Acho que vai ficar melhor. Pode deixar ela aí. Tirou. Isso que eu falo. Pode deitar de barriguinha para cima. Pode ir um pouquinho mais. Aí tá ótimo. Deitada assim é tranquilo, não tem desconforto. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Vou palpar as vértebras, vamos ver se tem alguma tensãozinha, alguma coisa que a gente pode, algum achado aqui que pode justificar também esse desconforto, tá? Cuidado com a mão gelada, hein? Tem esse problema. O dedo gelado, já tô avisando. Logo, logo esquenta. Ó, deixa bem soltinho. Fala pra mim se tem dor, queimação ou ardência nesses pontinhos que eu tô apertando. Sim. Aqui sim? Então, cervical alta, positivo. Aqui, né? Maior desconforto. Bastante. Certo? Aqui mais baixo, tranquilo. Perfeito. Vou um dedinho para fora, ó, pro lado, ó. E vou apertar também. Desconforto. Percebe como tem um lado que tá mais rígido, né? Ó? Um lado afunda menos o dedo, esse aqui ele vai mais, tá? Parece que já tá assim, né? Isso. Tá. Então, primeira coisa, deixa bem soltinha a cabeça. Eu vou só fazer uma leve traçãozinha. Pompagem mesmo. E assim, tranquilinho. Só uma puxadinha de leve. Tá, se puxar o cabelo, você me avisa, hein? Não, puxa, já vem pra facilitar. Tá, Meu Deus. beleza. Vamos avaliar um pouquinho essa musculatura, principalmente esse lado, né? O lado direito que te incomoda. Ó, primeiro, trapézio. E fez careta, incomodou, doeu. É, dói muito. E desse lado, a gente for comparar? Aí pode falar que é uma dor gostosa, né? Entendi, uma dor de massaginha mesmo, né? Aqui já a não. dor, né? Dói mesmo. Perfeito. Vamos vir aqui nesse carinha aqui, ó. Esternocleidomastoide. Deixa eu apertar ele. E aqui, tem desconforto? É. Um pouquinho. Nem tanto. É mais aqui, né? Parte mais longe dele, ó. Esse carinha aqui, eu vou apertar e vou fazer assim, ó. Trazer sua cabeça pra cá. Vamos manter um pouquinho, tá? Deixa bem soltinho. Me fala se vai sumindo esse desconforto, vai ficando só a pressão, tá?
Tranquilinho? Vai ficando só a pressão do dedo? Uhum. Perfeito. Esse músculo ele é bem importante, ele influencia muito nesse movimento de rotação, tá? Uhum. De todo o pescoço, na verdade. E aqui mais alto? Aí dói bastante. Mesma coisa, vamos ver mais? Então, peraí, então. Vamos fazer diferente, tá? Uhum. Ó, pressãozinha mais leve. Aí. E vamos manter um pouquinho. Vamos esperar. Vamos ver se vai ficando igual ao outro, tá? Só a pressãozinha do dedo. Tranquilo? Uhum. Foi melhorando, foi ficando só a pressão. Uhum. E um pouquinho mais baixo, ó. Também, né? Uhum. Vamos soltar esse músculo aqui. Tranquilo? Uhum. Foi ficando tudo bem? Uhum. Tá. Vamos fazer um alongamentozinho aqui, bem importante, tá? Deixa bem soltinha a cabeça. Vou fazer assim, ó. Trazer seu pescoço para cá. E eu quero que você gire a cabeça para cá, bem levinho. Aí, tranquilo assim? Uhum. Deixa a cabecinha solta, tá? Então, o que eu tô fazendo aqui, só para o pessoal entender? Alongamento de escaleno, tá bom? Stretching de escaleno, tá? Puxadinho de leve. Uhum. Vamos mudar um pouquinho a porção aqui. Tranquilinho. Uhum. Vai fazendo ritmada assim, vai ficando gostoso, né? Uhum. Beleza. Deixa eu virar para cá de novo. Vamos fazer agora bem focado nesse seu trapézio também, que incomoda quando aperta. Deixa bem soltinha a cabeça, tá? Vamos trazer só para cá. Agora você vai ficar assim mesmo. E ó, mesma coisa. Puxa mais. O Uhum. que a gente está fazendo? Preparando o tecido, deixando mais soltinho aqui a parte muscular, para as manobras aqui na cervical, no pescoço, encaixar melhor, tá? Uhum. Porque quando eu vou fazer uma manobra no, na cervical, qualquer parte da coluna, né? Qualquer articulação, se a musculatura em volta estiver muito rígida, ela não deixa que seja com sucesso, vamos dizer assim, né? A musculatura pode prender o movimento, vamos dizer dessa forma. Tranquilo? Já não tá aquela puxada forte igual foi no começo, né? Uhum. Uhum. Perfeito. Vamos ver de novo aqui, ó. Nesse pontinho aqui que incomodou mais. Vamos ver se mudou alguma coisa do que a gente fez até agora. Como é que tá quando eu aperto agora? Tá menos, mas ainda pulsa um pouquinho. Assim. Uhum, menos intenso, né? Uhum. Perfeito. Beleza. A lateral aqui melhorou, Uhum. né? Os dois lados tá fundando mais igual, né? Sim. Ou seja, está aceitando o movimento, essa rotação que a gente faz com ela. Beleza.
Vamos mobilizar um pouquinho a cervical. Eu quero que você faça, vamos mobilizar para os dois lados. Você vai virar toda a cabeça para cá, solta bem no comecinho aqui, bem no pezinho da nuca. E vamos, ó, só mobilizar, tá? Desconforto nessa pressão? Deixa bem soltinho. Vamos fazer para o outro lado um pouquinho. Vira tudo. Soltou o peso. Aqui incomoda um pouquinho mais. Vamos voltar aqui. Vamos retestar de novo aquele pontinho? Fala para mim como é que tá agora. Se mudou do anterior. Menos intenso ainda. Perfeito. Ó, deixa o pescoço agora bem soltinho, tá? Deixa o movimento. Bem soltinho. Soltou, puxa o ar. Solta. Aí. Antes no slack foi. Tranquilo? Vamos fazer bilateral. Solta bem. Soltou. Beleza. Tranquilo? Ótimo. Vamos ver de novo esse pontinho, vamos reavaliar ele. Ó. E agora, como é que tá? Não tá mais. Só a pressão agora mesmo. Perfeito. Vamos ver os outros de novo, ó. Tranquilo? Tudo bem. Vou fazer o seguinte agora. Vamos avaliar um músculo à distância, tá? Mas que ele tem influência aqui na cervical. Apesar de que seus sintomas foram mais de cervical alta, tá? Tem uma inervação que sai aqui do pescoço, que passa aqui por você e vai lá no diafragma, bem aqui pertinho das costelas, tá? Vou palpar aqui, eu quero ver se vai ter algum sintoma, tá bom? Ele pode influenciar o pescoço, é uma via de mão dupla, tá? Um diafragma que é rígido, ele pode dar tensão no pescoço também, tá? E vice-versa, tá bom? Mesmo você não tendo dor, a gente chama isso de disfunção oculta, tá bom? Aí você vai fazer assim pra mim, ó. Deixa as duas perninhas dobradas. Isso. Posso levantar um pouquinho? Dá licença, tá? Isso. E, ó, vou ficar aqui em pé mesmo. Deixa bem soltinho. Desconforto. Só a pressão mesmo. Ótimo. E vamos vir desse lado aqui, né?
Aqui já teve mais. Uhum. Vamos ficar um pouquinho aqui. Tá? Dói. Vamos fazer assim, então. Vamos olhar isso aqui com carinho, tá? Então, vou até sentar desse lado agora. Cuidar aqui. Não, você não sente desconforto aqui, não tem dor. Tá. Ó, vamos lá. Ai. Muito desconforto, muita dor? Não tem problema, não. Vou apertar menos, tá? Fica tranquilo, ó. Só assim. Assim já tem dor? Tranquilo? Aqui. E se eu fazer assim, ó? Não? Só para mim ter certeza aqui, ó. Bem na pontinha da costela. Que incomoda. Então, o incômodo, o pulo foi de ter passado pertinho da costela aqui. Não foi isso? Eu também acho que foi. Né? Ó, quando eu fui fazer assim com a mão, passou muito pertinho dela. Vou ficar ó, um pouquinho mais longe. E aí, quando eu pressiono aqui. Assim não. Ah, perfeito. E mais baixo aqui um pouquinho. Aqui sim? Vamos manter. Vou fazer igual a gente fez com os músculos, tá? Ou aí no pescoço. Vamos ficar aqui. Aí tem um músculo ligado, ó. Não um músculo que é ligado. Aqui a gente tem um diafragma, que ele é como se fosse uma cúpula aqui, ó. Que é o nosso músculo principal aqui, que ajuda na respiração. Ele divide, né? O abdômen do tórax. A gente tem uma inervação chamada nervo frênico. A inervação que liga o pescoço, sai do pescoço e vem para cá, tá? É uma via de mão dupla essa inervação. Então, o diafragma, esse músculo, ele pode influenciar dores no pescoço, tá? Muitas vezes, se ele entra em rigidez, a gente chama de espasticidade, fica rígido, ele pode tensionar o pescoço também. Aqui, a gente tem no nosso corpo as fáscias. O que é a face? Você já viu, já pegou uma carne ou um frango que tem aquela pelinha por cima, assim, você vai limpar, você tira aquela pelinha? A gente tem também isso no corpo todo, tá? E a gente tem essas ligações também, essas tensões no corpo todo. Como se fosse a camiseta aqui, ó. Uma tensão muito grande daqui pode te amarrar, te puxar, e aí você tem tensionamento do pescoço também, tá? Então, qual que é a ideia aqui? É palpar essa região, porque se tiver essa disfunção oculta, porque é uma coisa que fica escondidinha, você vai sentir desconforto, porque é uma região que não aceita mobilidade, não aceita movimento. Na hora que eu aperto, ela tem desconforto. E qual que é a intenção de ficar apertado? Igual eu fiquei aqui no pescoço. O ficar apertado faz aumentar a circulação local. Então, chega mais sangue, nutriente, o músculo ou a fáscia, né, tende a relaxar. Tá? Por isso que a gente aperta e fica segurando um pouquinho. Como é que tá aqui, ó? Ficou só a pressão agora. Um pouquinho mais alto também. E ó, como fica quentinho. Coloca a mão. Tá? E ó, se eu vir um pouco mais para cá, fala para mim se tem desconforto. Só o aperto? Não, perfeito. Tranquilo, tá? Acho que aquele pulinho que você deu foi porque eu passei muito pertinho da costela, aí você assustou, tá? Não era dor do local, não. Muito bem. Deixa eu te ensinar uma coisa que eu quero que você faça. Pensando na sua enxaqueca, tá? Você me falou uma coisa bem importante, que é, se eu durmo assim mais apertadinho para esse lado, eu sinto bem. Então, eu quero que você experimente fazer o seguinte em casa. O que vale a pena a gente fazer? Lembra que eu te falei do pescoço aqui? Que essa pressão da inervação e tanto da artéria pode te dar dor de cabeça também? Quando você gira e aproxima, você afrouxa esse tecido. Pensa igual na roupa esticada, ela vai ficar frouxinha aqui, vai ficar mais frouxa, tá? Essa é a palavra. E aí, ou seja, mais aliviada, sem essa tensão constante. Por isso que você falou, eu viro por desse lado, porque se eu viro do outro, me tensiona mais, tá? Então, a gente pode melhorar esse posicionamento e você pode ficar por alguns minutos na sua casa assim.
e ver se essa enxaqueca sua passa. Que agora você está medicada, não está com dor, né? Então, o que você pode fazer em casa? Pega travesseiros para você ficar com a cabeça mais alta, tá? E aí você leva assim, ó, o queixo no peito. Exatamente. E aí você fica assim um pouquinho. Ficar assim, agora. Tem algum desconforto ou tá tudo tranquilo? Não, sim, tá bom. Sente bem, né? Então, perfeito. Isso é um sinal mais ainda de que essa sua dor de cabeça tem a ver com o seu pescoço, tá? Então, quando a gente pensa assim, a gente começa já a pensar que posições, né, estáticas, ficar paradinho, tem um bom resultado com você. Tem pessoas que é o movimento que melhora, tem pessoas que é a estática que fica melhor. No seu caso, ó, ficar quietinha, paradinha é bom. Então, o que você pode fazer? Hoje, por exemplo, chegando em casa, antes de dormir, vira a cabeça para o lado, igual você fez aqui. Coloca mais travesseiro, ou dobra o travesseiro, deixa a cabeça mais alta e coloca o queixo lá no peito com a cabeça girando. Você tá com tudo frouxinho aqui. E você pode ficar aí, tá? Assim, 10, 15 minutos, meia hora, desde que você não tenha dor, não tenha desconforto. E eu acredito que se você ficando assim, a dor de cabeça vai diminuir consideravelmente, tá? Porque pelo que você me contou, me parece que que essa sua enxaqueca vem do pescoço mesmo. Então, a gente cuidando dele assim, vai dar bom aí para sua cabeça, tá? Então, tranquila essa posição? Sim. Não vai esquecer? Tá. Então tá, vamos tirar aqui, ó. Pode voltar. Então, ó, faz hoje à noite já, tá? Por que a gente não vai ficar aqui? Porque demanda tempo, você tem que ficar na Sim. postura, tá? Então faz em casa, assim. Aí amanhã, por exemplo, antes de trabalhar, faz também, tá? Se você conseguir fazer pelo menos umas 3 vezes no dia, ficar 5, 10 minutinhos parado nessa posição já vai te ajudar. E aí experimenta como vai ficar. Quem sabe você consegue até tirar essa medicação, tá? Ou diminuir a dose, não sei, tá? Experimenta, que eu acho que vai dar bom. Você deu a direção aí pra gente, tá bom? Vamos retestar alguns movimentos aí, vamos ver como é que você ficou. Pode levantar devagarinho. Vamos sentar ali de novo, pra gente ficar no mesmo lugar e retestar tudo igual. Pode, pode. Tá frio, né? Se quiser colocar a blusa, fica à vontade também, pode pôr. Acho que hoje é o dia mais frio de Três Lagoas, né? Aqui nunca faz frio e o sol não aparece, a gente já põe blusa, né? Passa rapidinho também. Acho que semana que vem, 2, 3 dias, né? Muito bom, ó. Pode ficar encostadinha na cadeira, relaxada. Isso. Vamos retestar? Faz pra mim assim, ó. Olha pra baixo. Vai lá. Como é que tá agora essa puxadinha que você sentiu antes? Quando você olha pra baixo. Não, tá menos assim. Melhor, menos? Tá. Ainda tá um pouquinho? Um pouquinho, ainda tá puxando? Certo. Eu vou te ensinar o exercício que você vai fazer também. Dois exercícios que você vai fazer em casa, tá? Ir de lado assim, ó. Isso deu bastante diferença, né? Já dá pra andar de bike agora. Melhor, sem virar pro outro lado só. Não tá tão tenso. Virou mais, tá. Aí, ó, o que eu quero que você faça então? Tenho duas orientações para te dar. A primeira é sobre a dor de cabeça. O movimento aqui deitadinho. Fica quietinha parada, tá? E qual que é o outro que vai trabalhar muito com ele? Esse movimento seu sentado, ou esse exercício sentado que a gente fez no começo. Perfeito? Que é você abrir o espaço dessa região do pescoço, tá? Esse sentido melhorou bastante do que você fez. Até agora. Tá. Tá? Então, ó, o que você pode fazer em casa? Sempre com a mão apoiada, quer dizer, põe a mão para te dar mais pressão, tá? Pode ficar no encosto, igual você tá aí, que é até melhor para você poder apoiar. E, ó, pensa que a cabeça tá sempre assim, ó, não tem, deixa levantar tanto. Não, levantar um pouquinho não tem problema, tá? O que você não pode é olhar para cima. Perfeito. Então, ó, vai lá longe no máximo. 1, 2, aí volta tranquilinho aqui, ó, não deixa você ir para frente não, tá? Faz uma vez para mim ver, vamos ver se você aprendeu mesmo, é a prova. Aí voltou, é isso, tá? Perfeito. E aí
Esse você vai fazer repetindo o movimento. Esse é paradinho. Esse é movimentando. E aí você pode fazer umas 2 de 10 quando você parar para fazer, tá? O que é o interessante? Pelo menos 3 vezes no dia também. O que é o ideal mesmo de você fazer isso aí? A cada 3 horas, como se fosse uma medicação. Pode, perfeito, perfeito, tá? Ou também antes de fazer algum esforço, também é interessante. Então, por exemplo, você vai pedalar, faz antes do pedal e quando você chegar também você pode fazer. Eu vou ficar muitas horas agora no computador. Faz um pouquinho desse movimento, tá? Então, faz 10, dá uma respiradinha e 10 de novo. E o deitado é quando você estiver deitado, tá? Então, antes de trabalhar, quando chegar, e durante o dia, você dá essa manutenção para seu pescoço, fazendo isso. E tem algum exercício da musculação que ajuda nessa região para... Entendi. Ó, nesse caso, o que acontece? Esses exercícios, eles são literalmente exercícios que a gente chama para desobstruir, para dar mobilidade para essa região da coluna. Então, não da academia não tem nenhum específico assim para isso. É porque eu Tá? parei musculação justamente pela dor. Uhum. Eu acredito que assim, ó, fica uns dias fazendo esses movimentos aí. A gente sempre fala assim de 4, 5 dias fazendo esses movimentos certinhos. Depois você experimenta voltar para sua rotina normal. Então, Tá? continua aí. Continua do jeito que você está. Você está 15 dias parado, né? Continua então esses dias cuidando do pescoço, fazendo esse movimento, fazendo esse deitado. Dá uma atenção para isso maior. E semana que vem, hoje é quarta, né? Semana que vem você experimenta E voltar esses para. exercícios de rotação? O que você vai fazer em casa é esse. Tá? Aqui é só para a gente estar só testando, é só uma referência para mim ver se depois do exercício melhorou. Não precisa ficar em casa mexendo no pescoço, tá? Olhando para baixo para cima, não precisa. O seu dever de casa é esse aqui, tá bom? Outra pergunta. Claro. Quando a gente sente dor, a gente fica o tempo todo apertando, né? Uhum. Isso melhora ou piora? Você pode continuar fazendo a sua bolsinha de. Sim, não tem problema, tá? Colocar a bolsinha de água quente, mas essa tensão aqui tem a ver com o seu pescoço também. Então, esse exercício vai te ajudar num monte de coisa. Não só em ganhar movimento, mas sim soltar essa musculatura aí, principalmente do lado direito. Exatamente. Tá? Lembra que você falou? Aqui dói, aqui é uma dorzinha gostosa. Tá? Fica rígido, né? Então, esse movimento, conforme você for desobstruindo o pescoço, deixando ele mais solto, a inervação vai gostar também disso. E aí para de mandar essa tensão constante para o músculo. Tá? Então, igual como você falou, se você trabalha sentada, de 3 horas, para e ó, faz o exercício, faz o movimento. Tá? Eu acredito que ele vai te ajudar em tudo isso aí. Tá bom? E precisa de uma frequência mesmo. O que a gente fez aqui? A gente viu que esse é o caminho. Qual que é o tratamento em si? É você fazendo. Você que tem que fazer isso aí agora. A gente já achou o caminho que você tem que seguir. Agora você tem que continuar fazendo isso aí. Depois você dá um feedback pra gente. Manda uma mensagem pra Flávia aí. Tá bom? Como é que você tá agora? Tudo bem? Tranquilo? Gostou? Sim. Então tá, ó. Aí fica essas 2 orientações bem importantes. Tá bom? Tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Não, imagina. Se tiver alguma coisa que você quiser perguntar. Então tá bom. Belezinha. Obrigado, tá, por ter vindo participar. Então tá bom. Isso aí, né? Faz certinho. E principalmente esse aqui, ó, que você fez deitada, que eu acredito que essa sua dor de cabeça devagarinho vai melhorar. Exato. É um reconforto. Exato. Aqui você está aproximando, não só os músculos, mas principalmente esse tecido aqui, a inervação, a artéria. Tá? Todo mundo aqui aproximando, ó, fica mais confortável. Tá bom? Obrigada. Eu agradeço, tá? Obrigado por ter vindo aí. Prazer meu, imagina. Eu vou te levar. Também te gostei. Ah, que legal. Bacana. Vários alunos. Olha que bacana. Legal. É aluno nosso. Show de bola. Tamo junto. Tchau, tchau. Galera, é isso aí, ó. A mulher também me acompanha. Deixa eu me arrumar aqui. Bom, vamos lá. Primeiro passo. Gostaram do atendimento do Jader aí? O que acharam? Acharam legal? Meia boca? Eu achei muito legal, né? O Jader explorou mais o MP.
viu que sentiu mais resultados dos tratamentos estáticos, né? Então, ele foi levar a paciente, como eu tenho feito, né, nos atendimentos, e, e aí a paciente comentou que, que sentiu melhora, mas que ele foi coletando as referências, e quando os pacientes têm melhora no posicionamento estático, no caso dela com flexão e rotação cervical, à direita, não é interessante ficar muito mobilizando, fazendo muita repetição, porque o sistema nervoso central, nas particularidades estáticas, ele sensibiliza melhor sem repetição. Então, acredito que quando o Jader já percebeu que a estática já deu uma boa positividade, ele já, né, deu uma retomada na rota terapêutica, né? Vamos esperar ele quando ele voltar, e aí a gente pode ver como que foi o desenrolar do raciocínio clínico dele. Lembrando que o RCI ele é grande, né? Então dá para olhar muitas coisas e olhar várias outras referências todas integradas, mas geralmente quando o desequilíbrio estático dá um bom resultado positivo, o foco da terapêutica é mais mesmo mostrar o quanto que isso é importante para o paciente poder fazer, né? Você vê que no momento que ele posicionou ela na flexão e rotação, ela dá um sorrisão e fala, nossa, mas ficou gostoso. Então, é isso, né? São esses posicionamentos que quem já pegou dor radicular e sensibilização de compressão real, o MP estático, ele faz um grande diferencial. Alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma coisa? Pode ligar o som e fique à vontade. Beleza? Vamos lá, gente. Pode participar. Se quiser ligar as câmeras e perguntar, fica à vontade. O, Fábio, o, oi, pode falar, liga a câmera. tentando aqui, engraçado, não tá dando para mim. Você não pode iniciar o vídeo, pois o anfitrião parou o vídeo. Ah, eu parei alguns vídeos aqui, menina. Peraí, então que eu vou voltar o vídeo, tá? Eu não sabia disso porque eu vi que quem estava com o áudio ligado e o vídeo ligado, eu fui lá e travei. Mas eu vou apertar aqui de novo agora e aí, ó, pedi para iniciar o vídeo. Ver se libera o vídeo aí. Liberou. Ô, Fábio, eu não consegui acompanhar o caso todo, tá? Mas uma dúvida que eu tenho, que surgiu, Hum. acho que foi até em uma aula que a gente teve. Lembra quando surgiu o assunto de não mandar para casa a retração no primeiro dia, já não iniciar com a retração? Aonde foi que você viu isso? Foi em alguma aula nossa. Por Não, a exemplo, gente na cervical do MP, a gente sempre começa com a retração. não, em atendimento sim, mas eu falo para casa. Tudo bem? Já no dia seguinte já fazer a retração? Não tem nenhuma restrição para isso, não? Geralmente a restrição é só quando é um diagnóstico severo de uma dor radicular, né? Eu No lembro que caso, quando uma você discussão vai fazer o trabalho de retração, e você vai trabalhar, 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 e o paciente só piora, entendeu? No caso dela, ela, no movimento de retração que ele iniciou, o início do tratamento, ele começa com a retração e ela teve melhor na rotação direita significativa. Só que ela não teve grande melhor na flexão, na extensão, mas na rotação direita, no início da retração, já deu boa positividade. Geralmente a gente orienta quando o paciente tem dor radicular e não fazer MP, movimento repetitivo, devido se ele está com a dor, está agonizando. Ou seja, não manteve a luz amarela, ou ela foi lá para a luz vermelha constante, aí você só fica na estática. No caso dela, ela não tem uma radiculopatia, mas a estática desensibilizou a dor de cabeça, entende?
numa conversa, Alisson, no clube mesmo, no grupo, que eu acho que ele passou para casa, o Thales, como vai saber falar melhor, ele tá aí também, que ele passou para casa para paciente fazer retração no dia seguinte. Aí eu fiquei assim, gente, eu tô mandando fazer retração em casa, será que não pode Não, fazer mas a gente retração? manda fazer retração. O Thaleson colocou aqui no chat que era um torcicolo. Foi Ah, sim. somente nesse No caso de caso do torcicolo. psicólogo, entendi. E aí os torcicolos a gente orienta você a trabalhar os planos rotacionais primeiro, laterais primeiro, para depois ir em rotação, em retração. No caso aqui, essa mulher Entendi. está com dor de cabeça e uma dorzinha, dor cervical, né? Uma Uhum. cervicalgia, tá? E assim, o Jader poderia explorado mais, mas por ter dor de cabeça, eu teria explorado um pouco a retração com extensão, vendo qual queria. Ele examinou bastante disfunção de escalenos, eu já olharia ali a primeira costela, né? Ela mostrou também desequilíbrios de diafragma, né? De sensibilização, então você vê que todo o sistema suspensório dela está ativado, né? Então, essas questões tudo mais em si, mas tudo isso, obviamente, é a individualidade e a particularidade de cada profissional, né? Então, cada um tem uma forma de abordar, né? E o importante é que o resultado final flui bem. Ele está chegando aqui, ele vai se ajeitar aí. Eu vou com vocês já no traçado, já já ele vem falar com vocês, a gente vai falando junto. Dá um oi pra galera aí já. E aí, galera, como é que foi? Você viu que ele tá de sapato novo? Tá tudo metido. Rayane, eu respondi você? Pode perguntar. Perfeitamente, Fábio. Eu tinha ficado com isso na cabeça, mas agora esclareceu. É na questão do torcicolo. Ah, tá. É porque a gente sempre tem que olhar as particularidades, né? Então, olhar as particularidades vai fazer a diferença para o pro nosso dia a dia. Deixa eu ver aqui, o Thales colocou, torcicolo. Foi somente nesse caso. Ah, tá. É porque eu nem lembro dos casos, né? Tanta coisa que a gente tem que fazer. Mas assim, o Jader tá vindo aqui e aí ele vai poder falar melhor sobre qual que foi a ideia dele de raciocínio clínico, né? Porque eu também estava gravando e fazendo outras coisas, então particularmente eu não fiquei 100% assistindo o posicionamento dele, mas ele está anotando ali também o que o paciente dele apresentou. Mas, enfim, aí teria um mundo ali de atendimentos. E é aquela história, o se, né, ele corre constantemente, e a gente fala que esse se é a hipótese diagnóstica. Então, o que que a gente tem que fazer na hipótese diagnóstica? Testar, né? No caso, o que eu percebo, ele começou com MPzinho, como a gente sempre orienta, para dores, né, de classificação física, né? E ela ganhou uma boa rotação, e aí depois ele já foi para a maca. Na maca ele fez umas liberações de esternocleido, ele liberou escalenos, liberou suboccipitais. Eu vi que ele abordou bastante a questão de educação, né, mostrando os pontos de dor do paciente. Depois ele correu no diafragma um pouquinho, né? Depois ele fez uma liberação tão legalzinha lá que na hora que ele foi manipular, a manobra já facilitou com antecedência, né? Já cavitou já só no posicionamento do slack. Então foi uma manobra articular bem suave. E depois, e quando você posicionou, né, Jada? Fez o posicionamento estático, com flexão e rotação. Ela abriu um sorrisão, né? Ela falou, nossa, que gostoso. Aí o Jada explicou que pode ficar até de 10, 15, 20, 30 minutos nessa posição. Então, é aquela que eu estava falando para eles aqui. Geralmente, quando o posicionamento estático dá muito bom, vale a pena explorar o estático em casa para desensibilizar bem as raízes para depois entrar no movimento repetitivo, né? Geralmente é isso que a gente percebe que o corpo tem uma melhor resposta, né? Mas ele está aqui, vou deixar ele desenvolvendo aqui e eu quero que vocês perguntem bastante para ele, hein? Bota ele na saia justa, igual vocês fazem comigo. Toma, meu querido, pega um fica assim, ó. Valeu. Valeu. E aí, galera, o que vocês acharam? O que vocês acharam aí? Tá escutando? O que vocês acharam aí do atendimento?
Eu vi um pedaço, mas foi muito bom. Amanhã eu vou ver o inicinho. Não entendi o que você falou por último, por favor. Amanhã eu vou rever o início, que o início eu não Ah, consegui. rever. Tá, Mas tá. muito bom, parabéns. Pode dar mais aula para nós. Ei, Laia. Pode dar todas, vou ficar de férias. Só esse restinho de ano. Eita, já pensou os próximos 6 meses aí? Vixe, o Fábio tem mais conteúdo que não acaba. Eu tenho repertório. Repertório. Repertório clínico. É isso aí. Alguém quer fazer algum comentário antes de começar a explicar alguma coisa? Bom, paciente assim, tranquila, né? Eu acho que foi um atendimento bem capa de livro mesmo, tranquilinho. Eu ainda fiquei caçando um pouquinho de pelo em ovo ali para explicar mais coisas, fazer algumas relações. Mas vamos lá, vamos começar pelo que ela falou, tá? Vamos fazer uma retrospectiva aí, entender o caso. Um overview. Vocês me desculpem, usei esse termo retrospectiva, overview. Ó, primeira coisa, dor no pescoço, né? Cervical. Beleza. Então, primeira coisa que ela falou, dor cervical há quanto tempo? Há anos, tá? Mas que intensificou nos últimos 15 dias. Então, há 15 dias ficou pior. Mas sempre ela sempre sentiu dor no pescoço. Porque ela é bombeira, essa paciente, tá? Só que ela trabalha no administrativo. Então, ela fica muito tempo sentada, né? Ela falou, não sei se deu para escutar, que ela fala assim, ela usou o termo assim, meu trabalho é sedentário, né? Porque ela fica muito tempo sentada. Muita parte burocrática ali, parte administrativa, fica no computador, né? Então, uma dor que se intensificou há 15 dias. Continuei perguntando para ela o que ela me falou depois, que em seguida a dor do pescoço, teve dor de cabeça, enxaqueca, enxaqueca, escrevi certo, né? Qualquer coisa vocês me falam aí. Teve enxaqueca. Logo em seguida, deixa eu puxar uma seta vermelha. Opa, quando ela me falou isso, aí eu fiz questão de falar assim para ela. Peraí, deixa eu só entender. Eu falo assim com os pacientes. Peraí, deixa eu só entender o que você está sentindo. Há 15 dias atrás, uma dor no pescoço mais intensa do que já estava acostumada. E logo em seguida, uma dor de cabeça. E como que está essa dor de cabeça? Como é que você está sentindo? É a cabeça toda? É só um local? É só uma parte? O que você está sentindo? Ela falou assim, eu não sei te falar, a dor é muito. Mas é mais do lado direito, no caso, né? É mais do lado direito, que é o lado que dói mais o pescoço. É mais do lado direito. Aí, opa, beleza. Qual que é a relação que a gente começa a pensar? Dor de cabeça, que começou depois da dor no pescoço, que dói mais o lado, que é o mesmo lado do pescoço. As chances dessa dor de cabeça ser cervicogênica é grande, não é? Já começa a pensar assim, por isso que eu já falei para ela. Falei, ó, isso aí que você falou é importante. E depois ela falou, quando eu fico deitado assim, pro lado da dor, é melhor, eu me sinto mais confortável. Aí eu já falei, bom, essa dor de cabeça é muito provável, é do pescoço, né? Quando ela faz flexão com rotação, sem ela perceber, ela deita aqui assim, ela fala que se sente bem, tá? Então, qual que foi a ideia ali? Ensinar ela a fazer isso em casa do melhor jeito, no melhor posicionamento, né? Mas vamos chegar lá. Vamos primeiro na anamnese que ela me falou. 15 dias, enxaqueca, que vem piorando, só melhora com medicação, tá? Ela tá medicada, por isso que hoje ela não estava com dor de cabeça, mas a dor no pescoço constante. Beleza, vamos pro TMG. O que ela me respondeu no TMG? O que me respondeu não? O que aconteceu no TMG? Vocês viram que eu fiz TMG com ela sentada mesmo, tá? Porque é dor no pescoço, tá sentadinha, tá? Se ela sentisse dor em outros lugares,
ou uma dor na coluna também, ou que descia para torácica, ou essa dor radiava mais para baixo, eu ia pensar, opa, deixa eu aceitar aqui. Eu ia pensar em pedir para ela ficar em pé, fazer o TMG do lombar e olhar como um todo. Mas como o negócio é bem local, e o que ela foi me falando, o histórico dela, me indicava ser tudo local mesmo, então ela estava sentada ali, já falei para ela, já fiz o teste com ela mesmo sentada, tá? E aí, o que ela fez para mim? Dor, vou escrever aqui igual eu escrevo na minha ficha. Dor na flexão e na rotação direita, que é o lado da dor. Tá? Quando eu vou anotar na minha ficha, eu volto no TMG, eu já coloco só o movimento que doeu. Tá? Então, dor na flexão cervical e na rotação direita. E vocês podem perceber que na rotação direita, não só dor, mas ela também tinha uma diminuição de ADM significativa, né? Quem viu aí, acho que naquela visão que ficou ali a câmera de lado, deu para ver bem, até onde ela ia no primeiro momento e depois até onde ela chegou, tá? Então ela tinha uma diminuição de ADM significativa comparada ao outro lado, certo? Então, além da dor, ela também tinha rigidez, dificuldade na ADM. E na flexão, repuxava o pescoço, né? Foi isso que ela me falou. Jader, você não testa os outros movimentos? Que outros movimentos? Você não faz inclinação lateral? A gente sabe, lá pela metodologia do MP, que para acontecer rotação, a cervical tem que fazer inclinação lateral. E para fazer inclinação lateral, a cervical tem que rodar também. Tá? As vértebras têm que fazer esses micromovimentos. Então, se não for uma dor que seja só assim, eu nem testo a inclinação. Por quê? Tende a ser um movimento que vai te enganar também. Porque praticamente todo mundo sente alongar, tensionar quando eu faço esse movimento. Então, eu mesmo fazendo, eu sinto repuxar aqui, uma alongadinha. E aí o paciente pode falar isso e você levar como uma referência uma referência muito importante ali para você, que no fundo não é nesse caso, tá? É só mesmo alongamento dos tecidos. Então, se são movimentos combinados para poder acontecer esse movimento de rotação e inclinação, eu testo só a rotação, tá? Rotação já mata pau. Até porque é muito mais funcional. Ninguém no dia a dia precisa fazer esse movimento aqui, teoricamente, né? Em atividades aí do dia a dia. O que a gente precisa fazer? Ela mesma falou, quando eu ando de bicicleta, qual que é o meu problema agora? Eu não estou conseguindo olhar para a direita. Eu estou tendo que olhar por cima do ombro da esquerda aqui, ó, porque eu não estou conseguindo olhar para a direita, tá? E quando fez o TMG, deu para ver nítido que ela tinha dificuldade mesmo dessa amplitude. Ou seja, tá atrapalhando ela funcionalmente, ou seja, na bicicleta. Andando de bike já não estava conseguindo olhar para a direita. Certo? Então, esse é um achado importante também. Depois, o que eu testei com ela? Mesmo ela falando que não tinha sintoma, eu perguntei, tinha o braço irradia alguma coisa? Sente alguma coisa? Não. Vamos fazer um teste aí, então? O que eu testei com ela? Teste neural. Não foi? Certo? Testando plexo braquial, fazendo esse teste neural. Então, falei para ela, vamos testar? Pá, nada, tá? Se ela tivesse falado para mim que ela já tinha sintomas irradiados para o braço, que ela tinha algum desconforto assim, eu ia pedir para ela sentar na maca ou ia puxar a cadeira mais para frente para ver até onde se ia ter sintoma, até onde esse braço ia. Mas ela já falou que não tinha sintoma, assim, não tinha nada relacionado. Mas eu testei mesmo assim para a gente ver. Vai que ela está com uma tensão neural, tá? E não tava, ela foi de boa, assim. Não, vocês não viram a cara dela, né? Mas sim, tranquilo, bateu na parede, lá bateu na cortina, do outro lado bateu na parede, de boa, não esboçou nada. Então, assim, tá tranquilo. Então, aqui passou, né? Tem verde aqui, né? Beleza. Então, tensão neural não tinha. Depois,
que mais que eu fiz com ela? Aí eu já comecei no MP, certo? A gente não fala? Começa com o MP, depois a gente avança. Expliquei para ela, vocês viram que dependendo do paciente, se eu vejo que o paciente tem interesse de saber ou demonstra, né, dá aquele feeling ali, eu gosto muito de bater nessa parte da educação, de explicar para a pessoa, tá, o que ela está sentindo e tudo mais. Ali a gente estava com o modelinho da cervical, mas, por exemplo, se eu não estou com ele, eu ia abrir o monitorzinho lá do meu lado, ia ligar, ia mostrar o 3D para ela, a cervical lá em 3D. O que é o legal do modelinho? Porque dá para mexer, né, no modelo. Mas eu ia fazer ela visualizar na televisão, no monitor, né? Ou a cervical em 3D lá, ou no programa. Porque aí ela começa já a entender o que está acontecendo, tá? E falando isso, né, educação em dor, saindo um pouco desse caso, uma coisa que eu lembrei aqui agora, eu atendi uma consulta semana passada, que foi uma mulher, só para vocês entenderem como que a educação em dor ela é muito importante, né? Cara, eu passei a sessão, acho que umas meia hora da sessão, do atendimento, da consulta, melhor dizendo, conversando com ela e com o marido, tá? E não estou falando do caso de agora, tá? Tô falando da consulta da semana passada. Porque ela chegou aqui com uma dor no pescoço, uma dor na torácica, uma dor no lombar, mas o que mais incomodava ela era uma dor em cinta na linha do sutiã. E aí, se vocês verem o livro, o bloco que ela me trouxe de ressonância assim, ó, ela falou, tem todos esses exames. Eu falei, não, me dá só os últimos que você fez. Não, tá tudo aqui. O negócio era um livro, tá? Só de ressonância. E ela tinha um aspecto muito assustada e tal, estava preocupada. O que eu fiz com ela? Eu expliquei para ela, falei das evidências, falei das incidências, falei que tem muita gente que tem hernia dela, ela tinha um diagnóstico de hernia de disco que não estava doendo nem na lombar, era doedor torácica. E aí ela expliquei para ela sobre isso, que nem todo mundo que tem hernia tem dor, tem muita gente que tem, e eu mesmo devo ter. Falando, eu mesmo devo ter hernia de disco e não sinto dor, tranquilo, tá? Então, bati muito nessa tecla, fui acalmando ela. Aí eu abro o slide da aula, eu tenho no meu computador ali já, eu vou lá e abro o slide, falo assim para ela, isso aqui é até um slide de uma aula que eu dou, né, que a gente tem um curso aqui no Instituto, olha só que interessante isso aqui. Mostro para ela. Se precisar, eu vou lá, pego o exame e explico para ela mostro onde está no exame, ela tinha alguns discos desidratados e tal. Mas o que eu expliquei para ela? Que e aquilo que estava aparecendo nos sintomas, nos exames, eu falei assim, ó, vamos pensar que isso aqui é fotografia da sua coluna. Fica tranquila, isso não quer dizer que você vai ter dor, isso não justifica esses sintomas que você está tendo também. A gente tem que olhar o movimento, a gente tem que testar o movimento e tudo mais. Enfim, expliquei, falei para ela. Deu para ver no rosto dela que ela foi ficando mais calma, respirou assim. Depois que eu expliquei, eu falei, tirou um peso das costas, era demais, porque eu estava achando que eu ia para cadeira de rodas se eu não melhorasse. Então, explicar para o paciente é bem importante. Tem paciente que não quer saber de nada? Tem paciente que não quer saber de nada. E aí também eu não estou nem aí, faço o que tem que fazer ali, que eu acho relevante, e já era. Mas o paciente que ele é mais aberto, ele é mais auditivo, ele quer entender o que está acontecendo, e aí eu explico mais, tá? Falo mais com esse paciente, explico igual vocês viram ali, que eu expliquei bastante sobre a dor, o que pode estar acontecendo e tal. Tranquilo? Só para deixar claro aí que a educação ela é importante, tá? Então, explica as coisas para os seus pacientes. Explica. Tenha um livro, tenha uma imagem, abra no celular, abra no Google, no computador, no tablet, mostre para ele, faz ele visualizar, porque isso vai ajudar ele a entender o problema. E quando ele entende o problema, as chances de sucesso aumentam muito. Tá bom? Voltando ao caso de hoje. Depois que eu fiz o teste com ela, o que eu falei? Bom, vamos começar com a MP. Qual que é o primeiro MP que a gente começa na cervical? Retração, né? Retração. Por que começou com retração já? Pelo histórico, né? Ela já foi falando para mim que trabalha na frente do computador, fica mais tempo, ou seja,
Com certeza ela fica mais protusa. Será que a gente não tem que ganhar espaço da cervical alta, principalmente? Já aumentou, já falando dos sintomas de dor de cabeça, ou seja, tudo me leva a pensar que eu tenho uma obstrução de cervical alta, eu preciso quebrar essa obstrução, tá? Ou de movimento, ou de forma estática, e eu vou ter melhora desse quadro de dor. Tá? Então, o que eu pensei primeiro? Vamos começar com a retração, que é a cervical, a gente tem que começar por ele, basicamente. Retração não melhorou tanto os sintomas da flexão, mas a rotação dela já foi lá no alto, foi lá longe. Se a cervical já rodou melhor, opa, cervical alta aí, positivo, tem a ver, tem obstrução aí, eu tenho que cuidar, tenho que olhar com mais carinho essa parte. Vamos ter certeza, eu queria ver se ia zerar. Por que eu fiz retração 2 vezes? A primeira vez já me cantou a bola, já melhorou muito. Mas ainda ficou um pouquinho da flexão. Eu queria ver se ia zerar a flexão, tá? Ou se ela ganhar mais amplitude. Aí eu falei, vamos fazer um pouco mais de pressão? Deixa ela fazer pressão. Fez mais pressão. Melhorou mais a rotação dela. Ela conseguiu ver o jardim de inverno lá, que ela não tinha visto na primeira vez, tá? E a flexão ainda manteve o sintoma, menos, mas ainda manteve. Porém, aqui, depois que fez a retração, já ficou show. Beleza. Por que que eu não avancei no MP? Qual que seria a próxima progressão do MP? Fazer extensão, não é? Retração, extensão. Por que que eu não avancei e eu levei ela para a maca? Porque ela me falou que tá com sintomas de dor de cabeça também. E com sintomas de dor de cabeça, se ela já me falou que ficar assim é bom, então eu não posso ficar fazendo ela repetir extensão. Tá? X para extensão. Por isso que eu não avancei na extensão. Por isso que eu não fiz daqui para cá. Porque vai saber se eu começo a estimular a extensão dela, fechar mais a cervical alta e começa a dar dor de cabeça nela ali na frente, ali na hora. Começa a piorar o sintoma. Tá? Então, eu já pensei nisso, na enxaqueca, na dor de cabeça. Falei, bom, não vou fazer extensão com ela então. Nem vou para a extensão. Ela tem que primeiro desobstruir bem a retração dela, para depois ir para a extensão, tá? Então, por isso que eu não avancei e eu falei, vamos para a maca agora. Vamos avaliar a musculatura? Vamos ver, vamos ver como é que tá todo o resto? Beleza? Fui para a maca. Na maca, o que eu fiz primeiro ali com ela? Primeira coisa, liberação subhospitais, tá? Por que que eu fui nesses músculos? Porque é o da cervical alta. Eu já sabia que eu tinha que mexer na cervical alta. Então, opa, vamos já palpar essa musculatura. Ah, procurei esclerótomo, certo? Tinha esclerótomo só na cervical alta mesmo, certo? É ali que incomodou ela. Bem C2 mesmo aqui, bem alto. Foi onde ela sentiu desconforto. Então, liberando musculatura subhospitais. Foi o que eu palpei primeiro aqui, fiz um pouquinho de pompagem, um pouquinho de tração. Pode perceber que eu fiz o grip ali no pescoço dela, eu usei o corpo, fiz um pouco do movimento. Vamos ver se eu tensionar o tubo ali, se eu tensionar essa cervical, será que vai dar algum sintoma irradiado, alguma coisa? O que ela sentiu? Nada, só repuxando aqui mesmo, tensãozinha, normal. Então, pode perceber que ao mesmo tempo que a gente vai tratando, a gente já vai retestando e mostrando o caminho para outras coisas que podem aparecer. Se eu tivesse tensionado ela aqui e tivesse tido uma dor lá no lombar, por exemplo, opa, tubo dural está pegando também. Então, eu já começaria a pensar em outras coisas. Então, ao mesmo tempo que eu estou tratando aquilo que eu já estou, aquele raciocínio que eu estou seguindo na minha cabeça, se continuar correndo o que eu estou pensando bem, tudo bem, eu continuo ali.
Se acontece algum imprevisto nesse meio do caminho, um sintoma novo, que foi o que eu quis ter certeza quando estava lá no diafragma, eu vou chegar lá, é, foi tranquilo, né? Ou seja, não apareceu sintoma, na verdade, quando eu puxei aqui. Então, beleza, vamos continuar o que a gente está fazendo. O que eu pensei? Eu já vi que tinha esclerótoma ali, e falei assim, bom, eu tenho que manipular. Eu vou soltar aqui a cervical alta. Mas primeiro, vamos soltar um pouco os músculos, vamos fazer uma liberaçãozinha muscular aqui, tá? Então, por isso que eu fui lá, fiz. Primeira coisa, inibição de esternocleido. Então, depois eu fui no ECOM, palpação e aproximação do tecido. Espera, inibição de Jones mesmo, clássica, tá? Só esperar. Se melhorou, beleza, tensãozinha local. Se não, já sei que está adaptada à coluna. No caso dela, foi melhorando. Expliquei por que melhora depois, porque aumenta a circulação local, troca de nutrientes, o músculo tende a relaxar. Beleza. O Necon, o que mais que eu fiz depois? Aí eu fiz stretching de escalenos e stretching de trapézio. Stretching de escalenos, de trapézio, né? Beleza. Deixa eu ver de novo. Vocês perceberam lá o posicionamento e a diferença desses dois? Para mim poder chegar no escaleno, eu tenho que fazer uma inclinação para o lado contralateral, que eu quero fazer o stretching, mais uma rotação para o mesmo lado, tá? Do que eu quero mobilizar. Porque assim, por que eu faço esse movimento? Pela inserção dos escalenos, pela origem dele, que é lá nas vértebras. Então eu preciso rodar elas, inclinar e rodar. E aí eu tensiono ele. Se eu só inclino, trapézio. Se eu rodo junto, aí eu puxo o escaleno. Certo? O Fábio estava falando, escutei ele comentando sobre o sistema suspensório, tá? Também acaba que eu pensando nos escalenos, fazendo esse teste dos escalenos, se eu tivesse mudado um pouquinho a minha posição da mão, vindo mais no externo e andado um pouco aqui pela primeira costela, eu tinha também alongado toda essa, feito em stretch, né? Alongamento pensando no stretch, dinâmico, tá? Não no alongamento estático. Eu também tinha trabalhado essa parte do ligamento suspensório. Tudo bem? Fiz o teste nos escalenos, fiz o trapézio também, do lado direito, certo? Quando eu fiz a primeira vez, ela sentiu desconforto, sentiu dor. Continuei fazendo levinho, ritmado. Por isso que o stretching é bom, porque o ritmo, você mantendo a ritmicidade, o tecido tende a relaxar, tá? Então, foi que ela falou, não, agora tá bom, agora tá gostoso. Mas na primeira ali, desconforto. Depois teve bom. Por que eu fiz isso aí? Tudo para poder ficar fera a manipulação. O que mais? Deixa eu ver se eu fiz mais alguma liberação. Acho que não. Escaleno, trapézio. Foi isso. Depois, escrevendo manipulação, mas é trouxa, né? Manipulação articular de alta velocidade de baixa. Isso. Ah, não, vai ficar muito grande. Falou para mim escrever manipulação de alta velocidade e baixa amplitude. Ah, beleza. Trouxa. Eu uso mais no dia a dia manipulação, né? Não tanto trouxa, mas enfim. Manipulação cervical alta. Como que eu faço uma manipulação cervical alta? Como que eu faço uma manipulação cervical alta? Eu preciso inclinar pouco e rodar bastante para fazer a tensão chegar lá. Como que eu faço de cervical baixa? Eu inclino mais e vou rodar menos, tá? Então vocês podem perceber que eu inclinei só um pouquinho, depois eu comecei a rodar. Por que eu não fui lá e pô,
fiz um thrust mais forte dos dois lados. Na hora que eu posicionei, fiz a translação um pouquinho, aí eu fui lá e ainda fiz um thrust um pouquinho mais forte do outro lado, mesma coisa, estava posicionando ela, já manipulou, tá? Quando acontece isso, você pode ir lá e dar um estímulo de novo na articulação, não tem problema. Aconteceu o thrust no slack, você pode ir lá e fazer o thrust novo, estimular de novo a articulação, tá? Moderadamente. Na primeira vez eu fiz, na outra eu já não fiz tanto, já manipulou, só continuei o movimento e voltei. Então, não foi que eu fiz lento demais o movimento, eu estava ajustando e ele saiu, tá? Então, por isso que você não viu eu fazendo tanta explosão ali na cervical dela. E depois disso, o que foi interessante também? O que eu fiquei fazendo, vocês perceberam? Eu fiquei retestando o esclerótomo, tá? Então, tudo que eu fazia aqui, eu retestei o esclerótomo. Aqui eu retestei, diminuiu, mas não zerou. Aqui eu retestei, diminuiu, mas não zerou. E depois que eu fiz a manipulação, o thrush, esclerótomo, ok, tá? Ou seja, aquela região ganhou movimento agora, de fato. O esclerótomo não é um reflexo de falta de mobilidade, tá? Então, a partir dali, deu bom. Ganhou movimento, não tinha mais esclerótomo ali. Dali, o que eu pensei? Depois de ter feito isso, ela não tinha mais dor no esclerótomo, já tinha melhorado a amplitude dela, estava tudo dando super certo, né? Mas eu falei assim, eu vou procurar um pouquinho mais. Será que tem alguma coisa no diafragma? Pensando na relação diafragma cervical? Beleza, Jader, mas o esclerótomo dela nem era em C3, C4 ali, região do nervo frênico. Falei, não, mas eu vou procurar lá para mim, vamos fazer, vamos ver. Vai que tem alguma coisa ali para mim encontrar. E não teve desconforto. O desconforto que ela teve ali, que ela deu aquele pulo, que ela assustou, quando eu fui fazer a faca da mão, pegou bem a pontinha da costela dela. Deu para sentir na mão. E ela mas não foi uma dor de espasmo do diafragma. Foi erro operacional mesmo, tá? Então, tanto que depois eu palpei ali, ficou tranquilo. Não teve dor, não tinha dor ali, né, na palpação. Então, passou. Aí, tá. Aí eu também aproveitei ali e já palpei um pouquinho o fígado, naquela região ali mesmo. Falei, será que talvez não é o diafragma? É o fígado? Nada. Bom, não tem nada aqui, não teve dor em nenhum dos lados, aqui também não. Beleza, vou nem ficar mexendo mais aqui. Então, diafragma, ok. Depois, o que eu fiz? Orientei ela sobre posicionamento. Né? Depois disso, eu falei assim, bom, já tá fera, vamos retestar e vamos orientar com a deitada mesmo. Flexão com rotação. Direita. Tá? Por quê? Ela já cantou a bola que quando ela fica deitada assim, ela se sente mais conforto, tá? Ela falou que a dor de cabeça dela veio depois da dor cervical, certo? Então, quando ela falou que esse posicionamento ficava mais confortável, ela já cantou a bola legal. Então, orientei ela, travesseiro alto, rodou, queixo no peito. Flexão com rotação para o lado da dor, porque fica tudo afrouxado. Eu expliquei para ela basicamente o jeito que expliquei o jeito que é, né? Ou seja, quando eu faço a flexão e rodo para o mesmo lado, eu afrouxo todo o tecido. Então, tanto a artéria vertebral quanto a inervação da cervical ficou todo mundo relaxado, aliviado, tranquilo, sem tensão, tá? Porque ela já falou que quando ela faz isso, parece que dói mais. E aqui ela tem conforto. Então, vale a pena ela ficar mais nessa posição. Se ela já falou que é uma posição que ela tem conforto, então vale a pena ela explorar mais isso. Ficar mais tempo na posição, tá? Então, por isso que eu falei, ó, fica em casa, hoje à noite mesmo. Já faz o movimento.
Fica aqui paradinha, 10, 15 minutos, até meia hora, se você puder ficar tranquilo. Se não tiver dor, não começar a doer, tá? Já fica aqui quietinha. Fica ali no posicionamento, tá bom? E depois eu passei a segunda tarefa dela, que seria fazer retração repetida. Porque eu pensei no movimento da retração que melhorou toda a amplitude da rotação dela e vai melhorar também essa flexão dela. Quando ela fizer aqui também, estático, também vai melhorar isso, tá? O Fábio comentou também de fazer primeiro a parte estática, depois a parte dinâmica. Seria o ideal ali, mas eu já passei para ela fazer em casa e vamos retestar. Falei para ela daqui uns 5 dias ela dá um feedback, se ela falar para a gente depois o que ela sentiu, se ela sentiu alguma coisa e tal, aí eu passo para vocês também. Mas enfim, essa orientação minha, ela não estava com dor de cabeça ali no momento, então eu levei em consideração o histórico que ela me contou. Então, ó, vai para casa, faz esse movimento, e na hora que ela fez ali, ela já deu conforto para ela, né? Eu não via ela sorrindo, mas ela falou que ela abre um sorrisão de conforto. Então, deixa ela fazer em casa. E durante o trabalho que ela fica no computador, faz a retração. Eu nem expliquei para ela de extensão, nem falei nada, que eu não quero nem que ela faça. Você viu o que ela falou? E movimento assim depois, posso fazer? Falei, não, você não vai fazer isso não, isso aqui é só para a gente testar, você não vai fazer isso, vai fazer assim, com pressão. Tá na sua casa, você vai fazer isso durante o trabalho. Só isso, não precisa fazer os outros movimentos, ficar retestando, nada. Fica tranquilo. Isso é uma pergunta comum, tá? Vira e mexe, meus pacientes perguntam se eles precisam fazer os outros movimentos. Fala, não, você vai fazer só esse que eu tô te falando, os outros não. Os outros é só pra gente testar, tem uma referência aqui. Tá bom? Então, orientei ela sobre isso, orientei para ela fazer retração e deu bom. Ela saiu daqui sem dor, com uma ressalva que ela falou que ainda estava levemente tensionado do lado direito, mas muito menos intenso de quando ela chegou, tá? Mas a amplitude melhorou um monte. Então eu já sei que ela dando frequência no movimento vai melhorar essa questão da flexão também dela, tá? Com toda certeza vai tirar essa tensão da musculatura aí, tá? E aí depois eu levei ela aí para fora, ela falou assim, nossa, mas eu melhorei mesmo. Acho que depois de um tempo dá sempre cai a ficha assim, eu acho, né? Ela saiu ali, ela tava com a mão assim, eu melhorei mesmo, hein? Vou fazer em casa certinho, tá? Eu, não, faz sim, tal. Aí ela começou a perguntar dos cursos, porque perguntou, não, mas esse aí que foi hoje foi para quê, tá? Eu expliquei para ela. Ela Os caras me seguem no Face, eu nem posso nada mais. então, ela falou para mim, então, mas onde que eu acompanho vocês para mim ver quando vai ter curso novo e tal? Eu falei, no Instagram. Segue lá o Instituto, segue eu também e assim acompanha a gente. Ela trabalha com o Laura, fazendo o nosso. Ela é bombeira. Bombeiro, acho que é bombeira, né? Bombeiro. Então, aí ela trabalha na parte administrativa. Por isso que ela falou que fica muito no computador. Ela trabalha com o Laura. E quem fez MP aí conheceu o Lauro, né? O MP conheceu. Só que ela trabalha na parte administrativa mesmo, né? Fica lá só no computador. E aí ela disse que tá estudando estética também. E aí ela perguntou do curso de massa, perguntou de liberação, eu expliquei para ela. Aí eu expliquei para ela. E aí nesse tempo ela, nossa, mas eu fiquei boa mesmo, hein? Melhorei. Vou fazer em casa certinho, tá? Eu falei, não, faz certinho. E se for continuar o tratamento, como que funciona? Eu falei, ó, faz em casa isso aí. Se precisar, se você voltar essa dor de novo, você me fala, manda uma mensagem aí que a gente vê o que a gente vai fazer. A gente vai seguir o tratamento normal. Ela, qual que era a dúvida dela, assim, ó? Mas aí você vai fazer coisas diferentes ou você vai fazer, tipo, a mesma coisa? Eu falei, não, tem um monte de coisa, um monte de ferramenta que a gente pode usar. Se você ficou fazendo isso durante esses dias e não deu certo, o sintoma voltou, eu não vou repetir a mesma coisa com você. A gente vai procurar outros recursos. Tem muito mais coisas que a gente pode testar e reavaliar e avaliar aí no pescoço. Ah, tá, não, tá bom. Achei que ia repetir a mesma coisa. Eu falei, não, a gente vai procurar mais coisas, né? A gente vai fazer coisas diferentes. Ela, então tá bom. Não, mas não vai precisar, não. Eu vou fazer em casa. Não, faz certinho que vai dar bom. Eu acredito que vai dar bom mesmo, né? Essa flexão com rotação aqui dela vai melhorar essa dor de cabeça dela. Tem muita característica cervicogênica, tá? Então, era uma enxaqueca que não tinha, começou depois da dor do pescoço, a direção, né? Onde mais incomoda, quando aproxima a cervical, melhora tudo. Então, acho que vale a pena, tá? Então, foi mais ou menos esse
o passo a passo que eu tive ali e o que eu pensei no tratamento dela, tá? Se eu não tivesse o MP, se eu não fosse para o MP direto, eu ia pular essa etapa do MP aqui, eu ia fazer o TMG normal, as anotações aqui normal, mas eu viria aqui, não testaria retração. Aí eu viria na raça aqui na musculatura, manipular e seguir esse mesmo trajeto. Só que aí também não ia orientar essa questão da dor de cabeça, né? Porque isso aqui é dentro do MP que a gente aprende, tá? Mas eu ia seguir esse passo a passo estrutural aqui, tá? Que eu fiz. Eu falei para ela ali, porque eu falei assim para ela, isso que atendimento que eu fiz com você, foi a mesma coisa que eu faria numa consulta normal. Ela, é mesmo? Eu achei que você estava demonstrando algumas coisas. Eu falei, não. O que eu fiz com ela foi o que eu ia fazer numa consulta. Tá? Eu não inventei um módulo, não. Eu fui caçar no diafragma lá, né? Para dar um a mais. Mas não tinha nada para ver lá. Mas, enfim, eu falei para ela, o que eu fiz com você foi o que eu faria numa consulta, né? E deu bom, pô, deu bom. É uma paciente, assim, tranquila, né? Bem auditiva mesmo, eu vi que ela queria entender o que estava acontecendo, fez perguntas. E, bom, paciente, vamos dizer assim, capa de livro, porque eu não tive que ficar caçando muita coisa. Conforme eu fui retestando ela, não foi me dando mais sintoma para mim procurar mais direção que eu tinha que tomar outras decisões, né? Durante o próprio tratamento. Foi seguindo o passo a passo, literalmente, tá? Então, foi mais ou menos isso. Dúvidas? O que vocês têm para me falar aí sobre o atendimento? Tem alguma coisa que vocês fariam diferente? Vixe, ninguém vai falar nada? Credo, deve ter sido ruimzão, hein? Vixe. Fábio, melhor só você dar aula mesmo, galera. Não conversa comigo, deixa quieto. Tá frio. Thaleson falou, tô sem mic, mas vou escrever. Escreve aí, vai. Tá frio na cidade de vocês também? Tá todo lugar frio, né? Mas é isso aí. Então foi isso que eu fui pensando, galera. Então começou com um MP, e o que a gente fala? MP estrutural. Se quando eu fui no diafragma ali dela tivesse dado positivo, eu ia explorar mais ali. Tanto o diafragma, quanto eu ia começar a pensar nas vísceras, tá? Principalmente do lado que incomodou. Eu gostei, entendi todo o raciocínio. Essas aulas de atendimento, para mim, está sendo sensacional. O Thaleson falou. Fechou, cara, que bom. A ideia de ver o atendimento vale muito, tá? Porque você vê como que a pessoa faz, né? Vê como o Fábio faz, por exemplo, que já faz isso aí há 20 anos, você vê como que ele faz, é muito valioso isso. A gente paga caro em curso para ver o cara atendendo, para ver como que ele faz, porque uma coisa é você estudar a metodologia, toda a teoria, mas como que esse cara toma as decisões? Como que ele pensa em que ele tem que fazer, para onde ele vai ou não, tá? Então, muitas vezes a gente vai fazer um curso e o Fábio também, com certeza, pensa assim, não, eu preciso ver como que essa pessoa atende, né? Como que esse cara faz. Não é nem o conteúdo em si, mas eu quero ver como que ele faz, tá? E é poucos lugares que faz isso. Não é todo mundo que atende assim, não, né? Ver como vocês atendem é muito valioso. Legal, cara, que bom, fico feliz de estar participando hoje também aqui, tá? Hoje deu o maior trabalho, não essa paciente, né? Pra gente arrumar, porque é o seguinte, ontem uma mulher tinha falado que ia vir, ela tinha falado que tinha 2 hérnias torácicas. Até incomum, né? Hérnia torácica. Mas foi o que ela falou, beleza. Aí hoje ela falou que não ia conseguir vir porque teve imprevisto com o filho e tal, alguma coisa assim. Foi a justificativa dela. E aí isso era de manhã. Eu falei, meu Deus, o negócio já é hoje. Você tem que arrumar alguém.
E vocês acham que é fácil arrumar alguém? Nem sempre, viu? Tá, às vezes pagando é mais fácil da pessoa vir. Mas enfim, tem toda a questão da gravação, né? Isso mexe com a galera também quando a gente fala que vai gravar. Mas beleza. Aí, como sempre, né? Recorri à minha mãe, porque ela trabalha aqui numa parte da assistência social da prefeitura. Então ela conhece uma galera. E o trabalho dela acontece dentro do bombeiro, pra vocês terem uma noção. Então ela conhece todo mundo lá. Conhece o Lauro, né? Conhece essa mulher aí também. E aí conversou com ela e deu certo. E ela veio aí. Mas eu até perguntei para Michela também, ela já me indicou uma pessoa. Então, próxima vez precisar, tem até alguém. Mas enfim, é assim mesmo. E deu bom. O que mais? Alguém tinha ligado o microfone aí e desistiu quando eu comecei a falar. Pode falar? Não, é eu que ia falar. Pô. Manda. Não, o atendimento para mim. A única coisa que eu acho que talvez eu olharia aí com carinho aí, não sei também se tivesse tempo, se eu tivesse animado, se o atendimento me levasse a isso, eu Eu dava me uma acho olhada na animado, é craniana foda. dela. É, Olhar o quê? Que eu não entendi, desculpa. eu dava uma petecada no crânio dela aí, mas depende. Mas só por É, causa dessa dor de cabeça. Mas assim, igual eu falei, se me levasse a isso, se me guiasse para isso, se eu se eu sentisse que era o colocar. momento de fazer isso, mas não sei se eu faria também, não. Aqui tá friozinho, se eu colocasse a mão na cabeça dela ali, eu ia fazer assim, ó. É, exatamente. É Mas nada. eu, às Mas vezes, enfim, pode falar. não, talvez eu daria um tapa na foice na tenda ali, talvez, mas talvez, Não, não. talvez. Faz todo sentido. Por que que eu nem pensei nisso, cara? Porque, pra mim, Não, lá, não, é eu tô o que muito eu tô cervical, falando. né? Sim, sim. Não, eu só iria porque a dor de cabeça dela ali, talvez eu tentaria fazer alguma coisa, mas se a MP já me desse 80% ali, eu deixaria por isso mesmo. E outra coisa, ela não tava com dor de cabeça na hora. E eu não ia ter É, uma referência, sim, entendeu? sim, Apesar que eu sim. poderia tensionar, né? E perguntar se estava tendo algum sintoma ou não. Tem isso também, disfunção oculta, né? Mas, Uhum, assim, o que que eu pensei? Ela já cantou a bola antes, como ela fica boa. Essa dor de cabeça parece que é da cervical mesmo. Ela não tá com claro, sintoma claro. agora. Não, vamos cuidar da cervical e já é, tá? É uma coisa a se fazer caso ela volte. Caso ela Parece que é uma ainda enxaqueca fale, tensional mesmo. caso ela fale que o sintoma ainda tá e tal. Parece porque começou bem depois da cervical começar a doer, né? Depois É, né? intensificar. Esse é um dos checklists, vamos dizer, né? Para dor de cabeça. Sim. Se tiver acompanhada de dor cervical. Então, com certeza aquele bloqueio também de rotação também estava interferindo. Uma coisa que eu fiz, que eu não escrevi aqui, antes de manipular, eu mobilizei, né? Antes de manipular, eu mobilizei também. Então aqui, ó, fiz também mobilização. Coloquei ela em rotação máxima, né? Vim aqui lateral, bem nesse vetor mesmo aqui, ó. Cervical alta e mobilizei. Mobilização da MP também, tá? Fiz ali assim, né? Daqui mesmo, mas deu bom, né? O importante é o vetor, tá? Mobilizei bilateral para os dois lados. Aí retestei também o esclerótomo de novo, mas o que zerou mesmo foi a combinação, mas foi depois do trush. Isso mostra que o bloqueio DSR é facilitático. O Fábio falou aqui, ó, isso mostra que o bloqueio, né, a DSR, ela é da faceta, porque foi só depois disso que foi só depois disso que melhorou, zerou, né? Que zerou. A referência é importante. Por isso que colhendo referência é importante. O que que eu pensei antes de manipular? Eu vou ir limpando tudo que tem ali perto, que o que pode me atrapalhar e influenciar, e depois eu manipulo. E aí foi o que fechou, né? A faceta estava influenciando aí no esclerótomo, tá? E aí melhorou bastante. Zerou, né? Depois eu apertei, forte até, e ela falou que não estava sentindo mais nada. É isso aí. Quanto tempo foi de atendimento? Foi meia hora? 40 minutos? Show.
Aqui ficou legal, por que que eu não fiz extensão? Porque é por causa da dor de cabeça, tá? Porque toda vez que a gente atende, tem a mesma pergunta aí. Talvez não escreveu, mas sempre alguém pergunta. Por que que não avançou no MP? Porque por causa da dor de cabeça, tá? Eu não fiz extensão por causa da dor de cabeça. Se você for ver, quando você fez a flexão e rotação, ela ficou em relaxamento. Se melhor em flexão, não acontece isso. Quando ela fez flexão e rotação, né? Ela já ficou em relaxamento. E isso já mostra que o movimento oposto, que é a extensão, já não é indicado mesmo, tá? Então, aqui no começo, eu já me livrei de um problema futuro, vamos dizer assim. Já estava relacionado a isso, eu falei, não vou nem fazer extensão, vamos continuar o passo a passo aqui. Mas também se começar a sentir o dor, colhe o semáforo, já viu que ficou vermelho, já para, não insiste, não dá. Minha Fábio está comentando aqui. Por exemplo, se eu continuo fazendo a extensão lá e dá dor, e se acontecer, no caso, né, com alguém, eu quero avançar na MP, será que vai dar bom? Começa a dar dor? Volta, dá um passo atrás, lembra? Volta a progressão, volta só a retração, já sabe que não é para fazer extensão, tá? É que eu já fui pensando nisso e já nem fiz, mas você pode continuar fazendo e testar, não tem problema, tá bom? A ideia foi encurtando o tempo, né? Porque se eu fosse pedir para ela fazer mais 10 ali, retração, extensão, ficar testando, então só retração mesmo. E foi isso aí, galera. Algum comentário mais? O Bruno já falou que talvez olharia o crânio. O que mais? O que mais que poderia olhar aí? Tem mais alguma coisa que faltou? Ou melhor, não que faltou, mas que vocês olhariam diferente? Tranquilo? Dúvidas? Bom, a ideia então é fazer o atendimento, mostrar esse passo a passo, falar, né, e explicar o porquê que eu fui tomando essas decisões. Acho que ficou claro, mas se tiver alguma dúvida pode perguntar, por que que eu fui pensando nisso, esse atendimento. Eu, sim, fiquei praticamente na estrutura, eu só ia partir mais para a víscera, por exemplo, se quando eu fui no diafragma ali tivesse dado positivo, tá? Mas também foi tranquilo. E é isso aí. Tá? E é isso, mais mobilizações que podia ter feito na ala cervical também e tudo mais, mas eu acho que foi tudo na medida. Tranquilo? Já que não tem dúvidas, então ficamos por aqui no nosso clube de hoje, tá? Nessa nossa quarta-feira aqui de hoje. Top, Jader, muito bom saber seu raciocínio. Legal, obrigado. De vez em quando a gente vai trocar aqui para vocês verem como que eu atendo também. É bom ver, né? Mas beleza, então, gente. Tem algum recado para dar? Alguma coisa? Então, galera, valeu demais. Muito obrigado pela companhia de vocês, por acompanharem, pelo bate-papo aí sobre o atendimento. E continuamos lá no nosso grupo. Fechou? Valeu. E valeu, boa noite. E até a próxima. Bom friozinho aí para vocês. Aproveitar um pouco agora em casa. Valeu.